Acorda, meu. Vai lá preparar a aula. Deixa eu dormir, hoje é domingo. Vai preparar a aula! Crianças, hoje o tema é polêmico. Hoje o tema basicamente pinga-sangue. Na palestrinha de hoje a gente vai falar sobre o nazismo na Alemanha, desde o seu surgimento até o seu desenvolvimento, que posteriormente vai desembocar no estouro daquilo que ficou conhecido como a Segunda Grande Guerra ou a Segunda Guerra Mundial. Quais os objetivos da palestrinha de hoje? Em primeiro lugar, lembram-se da crise que se instalou nos Estados Unidos e pouco tempo depois, da mesma forma que o corona se espalhou para o mundo inteiro? Eu me refiro à crise de 29 ou o crash da Bolsa de Valores. Moços e moças, esse crash, essa crise afetou as economias capitalistas de basicamente todo mundo, né? E nesse cenário que foi marcado então pela crise social, por convulsões sociais, desemprego, pobreza, inclusive uma crise política sem precedentes, o nazismo pregava o combate à democracia liberal e também aos socialistas, defendendo então o fortalecimento do próprio Estado, centralizando o poder nas mãos do mesmo. Afinal de contas, o globalismo, o capitalismo que abraçava basicamente, mais da metade do mundo naquele momento, mostrou-se frágil em alguns aspectos. E a partir daí que o nazismo então decide fortalecer o seu país, a Alemanha, né, de forma que viesse a se tornar a maior potência que jamais existiu e, a partir daí, não depender de mais ninguém, não depender de sistemas financeiros, não depender de mais nada. A Alemanha então seria uma ilha no oceano. O problema é que essa ilha, aos poucos, quis tomar o oceano todo para si. E, como a gente bem sabe, o oceano não cabe em apenas uma única ilha. Professor, como assim? Já explico. Segundo pontinho, com o apoio, senhores, da grande burguesia, da classe média, dos industriais e de setores do exército, o nazismo chegou ao poder na Alemanha. Ué, professor, eles não tomaram o poder? Não. Por incrível que pareça, eles entraram no governo por meio da democracia, por meio do voto, tá? Falarei disso já já. Terceiro ponto, Hitler implantou um regime totalitário, caracterizado, como eu já disse, pela centralização do Estado. Afinal de contas, em pouco tempo após a entrada desse partido dentro do governo alemão, passou a existir apenas um partido, que eram eles mesmos, né? E o que ele defendia? O controle das relações sociais, da vida privada, a violência contra os opositores foi bastante feroz. Quarto ponto, bastante importante, presta atenção, a propaganda nazista foi fundamental para a manutenção e implementação das ideias que fundamentaram o regime nazista. Quinto e último ponto, dentre as bases ideológicas do nazismo estão, a gente vai falar de mais alguns deles, mas estão principalmente o antissemitismo, o arianismo e o anticomunismo. Nossa, professor, começa logo essa palestra porque parece que vai ser muito legal. Então calma aí que eu vou tomar um gole de café. Pronto, vamos lá. Nazistas no poder. Crianças, crianços e prezinho. A partir de 1920, os nazistas se apresentaram como uma alternativa para o comunismo, que os senhores bem se lembram, veio crescendo na União Soviética, na recém-formada União Soviética, e representado na imagem agora de seu líder maior, Stalin, após a morte de Lenin, é claro. O comunismo vinha crescendo, o universo capitalista estava em crise. Os nazistas aproveitaram desse cenário, desse palco, para se apresentar como alternativa. O capitalismo vem dando errado. O comunismo, que é bastante perigoso, vem crescendo. Alemães, povo alemão, por que não tomar a nós como alternativa? Né? Então, apoiados por industriais que sofreram um perrengue danado em função da crise do capitalismo, a crise de 29, e setores do exército que almejavam galgar postos cada vez maiores dentro da política, os nazistas conquistaram um grande número de votos, tá? Principalmente depois da mencionada crise de 29. Professor, então eles entraram na política por meio do voto, defendendo todas aquelas barbaridades, aquelas violências contra uma série de grupos
sociais, políticos, mesmo assim eles entraram? Sim, senhores. Terceiro, o partido nazista, como eu acabei de falar, não assumiu o poder por meio de um golpe. Eles não chegaram lá metendo arma na cara de todo mundo e falou: o governo caiu, agora são nós. Não, eles entraram por meio do voto. E em 1932, para deixar isso ainda mais claro, senhores, saibam que 14 milhões de pessoas votaram em partidários do partido nazista. 14 milhões de pessoas naquele momento, naquele local, é um número expressivo de pessoas, senhores. É um número considerável, uma parcela considerável de todo o eleitorado alemão. Professor, tá, eles entraram por meio do voto, mas foi assim 100% democrático? Aí que tá. Não, tá? Eles aproveitaram de algumas artimanhas para adentrar no governo e enraizar o seu poder, tá? O primeiro, digamos assim, o estopim para isso foi o incêndio no Reichstag. Professor, o que é o Reichstag? É o nome que se dá ao parlamento alemão naquele momento. E moços e moças, a gente já falou sobre a Primeira Guerra Mundial, a gente conversou que a fagulha, a gente falou sobre o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand ter servido como a fagulha que várias das nações que já queriam entrar em guerra, né? Como a gente conversou, vocês acreditam que nações inteiras ficaram lá chorando: ai, o Franz Ferdinand era tão massa, mataram ele, a gente precisa se vingar? É claro que não, isso não aconteceu. Isso foi um pretexto, senhores, uma desculpa para entrar em guerra. Afinal de contas, vários daqueles países naquele momento já queriam aumentar as suas posses territoriais e, para aumentar a sua territorialidade, isso depende de guerra. Um bom motivo para entrar em guerra era necessário. O assassinato de um representante político, naquele momento, serviu como a fagulha que deu início ao incêndio. O adentramento e o alastramento dos nazistas no parlamento, no governo alemão, qual foi a fagulha que deu início a esse incêndio? Foi de fato um incêndio, foi um incêndio no Reichstag, o incêndio no parlamento alemão, tá? Sem pensar duas vezes, aqui a origem daquele incêndio, que na verdade era bastante imprecisa, bastante incerta, foi atribuída por Hitler ao Partido Comunista, né? Num belo dia, estava lá o Reichstag, bem bonitão, suas paredes maravilhosas, colunas assim que remetem bastante a estruturas greco-romanas, e bum, de repente ele pegou fogo e começou a ser consumido pelas chamas. Hitler, sem pensar duas vezes, chegou à conclusão: só pode ter sido os comunistas. É a partir daí que os principais rivais de Hitler no governo, ou seja, os comunistas e os seus partidos, foram presos aos montes e o partido inclusive foi posto na ilegalidade. Crianças, ainda em 1933, Hitler aproveita dessa escaramuça, aproveita dessa convulsão político-social para convocar novas eleições no parlamento. E, incrivelmente, os nazistas conseguem assumir praticamente metade das cadeiras, ou seja, metade do Congresso, metade do parlamento passou a ser ocupado por deputados passaram a ser voltando, me enrolei. Passou a ser comandado, passou a ser assumido por partidários nazistas. Deputados comunistas, políticos comunistas tiveram seus mandatos cassados. E Hitler, para coroar, de vez essa situação toda, foi nomeado chanceler, que seria o equivalente ao cargo de primeiro-ministro. Então, recapitulando, incêndio no Reichstag, os comunistas são culpados, aproveitando dessa bagunça, Hitler convoca novas eleições, 44% das cadeiras do parlamento é ocupada por partidários nazistas. Os candidatos, os políticos, aqueles que já possuíam cadeiras no parlamento, mas que eram do Partido Comunista, são presos e o partido é colocado na ilegalidade. As raízes, as garras do nazismo vão se aprofundando cada vez mais. Outro gole de café? Moços e moças, o Terceiro Reich. Aos poucos, os outros partidos políticos, não apenas os de base comunista, foram sendo dissolvidos. Até que em 1934 havia um único partido, que era o nazista. Olha só que
Que coincidência, né? Qualquer coisa que remetesse à organização de trabalhadores ou tivesse um mínimo de cheiro de comunismo, como sindicatos, foram extintos, tá? O Estado torna-se todo poderoso. O Estado passa a contar com poderes plenos. Como o Estado fez isso, professor? A partir de aparatos policiais de espionagem e de assalto. E assalto eu não quero dizer a galera que vê assim com pistola e fala, passa o celular, meu irmão. Não, por assalto eu me refiro a ataque repentino. Suponhamos que haja um grupo contrário ao governo todo-poderoso que agora encontra-se assumindo o papel de herdeiros do Reich. O que acontece? Essas tropas, galera, pegariam essas pessoas, esses opositores de assalto. Eles seriam caçados, eles seriam atacados, eles seriam mortos ou presos, tá? Por assalto eu me refiro a isso. Professor, quem eram, o que eram esses aparatos? Eram basicamente dois grupos. A SA, que era uma milícia armada que desde o início apoiava Hitler e suas ideias. E, após assumir o governo, Hitler cria a Gestapo, a polícia secreta alemã, que trabalha em função da manutenção dos valores nazistas, perseguindo, utilizando-se de inteligência logística para caçar opositores, procurar grupos que não eram favoráveis ao regime, enfim, manter Hitler aí onde ele estava, no palanque, no poder, na cadeira de comandante-geral. Tá? E fazendo alusão a um suposto passado que era glorioso, aos poucos Hitler foi assumindo cada vez mais o posto de Führer, ou, como eu acabei de falar, o líder, o comandante supremo. E com a morte do até então presidente da Alemanha, lembrando que a Alemanha era um parlamento presidencialista, havia um primeiro-ministro, havia um presidente, mas o presidente morreu, tá? Então, aproveitando essa situação, Hitler, por meios legais, conseguiu ajuntar, tá certo falar ajuntar, tá? Ajuntar, aglomerar em um mesmo cargo as posições, as condições de presidente e de chanceler. Aí ele se torna o Führer supremo, o Führer todo-poderoso. Afinal de contas, ele possui o poder de presidente, ele possui o poder de primeiro-ministro, chanceler. Além do mais, ele controla a Gestapo, ele tem uma milícia armada ao seu favor e ele tem maioria no governo. Pronto, agora a gente tem um governo alemão nazista bem formado, forte, com estruturas sólidas. Termina aqui a primeira parte, a gente